E aí pessoal, espero que esteja todo mundo bem. E vamos para a nossa primeira aulinha. Tá? É, Nessa primeira aula a gente vai tentar compreender o que estuda, certo? Essa termologia e tentar compreender esse conceito de temperatura e equilíbrio térmico, beleza? Vamos ver como é que vai funcionar. Termologia vai ser a parte da física que vai estudar os fenômenos, certo? Relativos a aquecimento e resfriamento. Como assim? A termologia, ela vai tentar compreender a variação da temperatura nos corpos. E para eu poder entender como é que vai ocorrer essa variação, eu preciso compreender os conceitos de temperatura e de calor, beleza? Então, quando se fala em termologia, eu já sei que eu vou estudar esses dois conceitos, temperatura e calor. Pois bem, a temperatura vai ser a grandeza física que vai associar ao estado de movimento ou agitação das partículas. Um jeito que a gente tem para definir temperatura é dizer que temperatura é o grau de agitação das moléculas ou partículas. Traduzindo, quanto mais agitadas as partículas de um corpo estiver, maior vai ser sua temperatura. Quanto menos agitadas, menor vai ser a sua temperatura. Então a gente consegue compreender da seguinte maneira, que nem o exemplo que eu dei na nossa aulinha da semana passada. Imagine todo mundo trancado na sala, só que todo mundo quieto, deitado, dormindo. Então a temperatura vai estar amena. Agora, se todo mundo começar a correr, pular, dançar, consequentemente a temperatura do ambiente vai se elevar. Agora, imagine que vocês são as moléculas de um determinado corpo. Enquanto vocês estão calmos, ou seja, enquanto as moléculas estão calmas, paradinhas, certo? A temperatura vai estar amena. Começou a agitar as moléculas, consequentemente a temperatura vai se elevar, ok? Então, temperatura, grau de agitação das moléculas. Pois bem, a medição dessa temperatura, ela sempre teve uma certa curiosidade. A galera sempre quis determinar a temperatura dos corpos. O primeiro instrumento utilizado para essa medição foi o termoscópio, que foi o primeiro instrumento, né, que eu acabei de dizer, inventado por Galileu. Como funcionava esse termoscópio? Tá vendo essa bolinha que tem na ponta, tá certo? Na parte de cima? Esse termoscópio, essa bolinha que aparece aqui, ela servia para entrar em contato com o corpo que eu queria determinar a temperatura. O calor passava por esse tubozinho e quando chegava nessa partezinha de baixo, você tinha umas lâminazinhas que ao receber calor elas se moviam e assim você conseguia determinar se um corpo estava muito quente ou muito frio, ok? Pois bem, hoje em dia a gente tem os termômetros. Esses termômetros, eles são os instrumentos utilizados para determinar a temperatura. Existem vários tipos de termômetro. Hoje em dia até termômetro a laser a gente tem. Você pode estar vendo aí quando você vai no mercado, tem um termômetro que ele não precisa nem encostar em você para poder determinar a sua temperatura. Vamos ver quais são cada um deles. A gente tem o termômetro clínico, certo? Que é esse à base de mercúrio, um líquidozinho prata que tem no meio desse termômetro. Esse daí tem uma variação entre 35 e 42 graus Celsius. Por que só isso? Porque é a temperatura que o corpo humano varia. Então não tem para que eu botar aí 100 graus Celsius se o corpo não vai chegar a 100 graus Celsius. Ok? Esse termômetro, ele precisa entrar em contato com o corpo. Antigamente não era no sovaco que colocavam. Antigamente era colocado em um determinado orifício para poder ter uma precisão na determinação da temperatura. A gente tem o termômetro de lâmina bimetálica, que é utilizado mais em ambientes fechados, seja em residência ou frigoríficos, certo?
para determinar a temperatura. Termômetro a gás, esse aqui já é utilizado mais em laboratórios, ok? E temos o termômetro de rua, que tem o mesmo princípio de funcionamento do termômetro do carro, que é para determinar a temperatura em um meio externo, ok? Pois bem, se eu sei o que é temperatura, eu preciso agora saber o que é equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, pessoal, vai ser quando dois corpos tendem a ficar com a mesma temperatura. Como assim? Imagine um corpo quente e um corpo frio. Aqui eu preciso de uma pausa para explicar para vocês o que seria um corpo quente e um corpo frio. Ah, professor, um corpo quente é quente e um corpo frio é frio. Não. Aqui, pessoal, quando a gente fala em corpo quente e corpo frio, a gente está falando em corpos com diferentes temperaturas, onde uma vai ser maior do que a outra. Exemplo, uma caixa tem 28 graus Celsius, outra caixa tem 25 graus Celsius. Você tem que concordar comigo que nenhum dos dois é quente, né? Mas o 28 vai ser considerado corpo quente e o 25 vai ser considerado corpo frio. E 25 não é tão frio assim, ok? Então, quando eu falar em corpo quente e corpo frio, é só você observar. No exemplo que está sendo dado, quem tiver a maior temperatura é corpo quente, quem tiver a menor temperatura é corpo frio. E aí, para a gente entender esse equilíbrio térmico, vamos pensar na seguinte situação. Se você pega um copo congelado com água, você tem água lá, virou gelo, você coloca em cima da pia, o que é que vai acontecer? Esse gelo em contato com o meio. Quem é corpo quente? O meio. Quem é corpo frio? O gelo. Eles vão tentar ficar com a mesma temperatura, ou seja, vão tentar atingir o equilíbrio térmico. Só que o meio, ele está muito mais quente e ele é muito maior do que o gelo. O que é que vai acontecer? O gelo, ele vai acabar recebendo muita energia do meio e aí ele vai acabar derretendo. Nosso corpo, ele quer sempre entrar em equilíbrio térmico com o meio. É por isso que a gente tem as sensações de frio e de calor, porque nosso corpo está o tempo todo tentando entrar em equilíbrio com o meio que a gente se encontra. Se o meio está quente, nosso corpo vai querer chegar à mesma temperatura do meio. E aí é que vem essas sensações, beleza? Então, ó, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Sempre. Ou seja, portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, isso sempre vai acontecer. Sempre vai querer ficar com a mesma temperatura. Olha só, as partículas da água quente, que eu estou jogando água quente e água fria na mesma bacia. Quem é o corpo quente é a água quente. Quem é o corpo frio é a água fria. Então, a água quente, ela tende a passar energia para a água fria. Com que objetivo? Ficarem com a mesma temperatura, certo? É que nem, por exemplo, uma pessoa muito rica vê uma pessoa pobre e ele tenta dar dinheiro a essa pessoa pobre para que os dois fiquem com a mesma quantidade. Só que isso vai ocorrer com a energia. Um corpo muito quente entra em contato com um corpo frio, ele tende a dar energia ao corpo frio para que os dois fiquem com a mesma temperatura, beleza? Até atingir o equilíbrio térmico. Show de bola?